sei não, amigo. 201. Agora todo mundo já sabe a senha. Ah, não digo não. Ah, Meu Deus. Tá no meu braço. Vai aqui pra você, né? não fiz o aniversário? Vai filhado. Uma gravação. Tá. Vai começar pelo roteiro ou a gente... Não sabe. É pra começar. Eu quero dar uma introdução pra botar no vídeo, Tá. então eu vou te fazendo um... Tá. Então, boa noite, professora. A partir do seu currículo lá, que a gente teve acesso antes do contato, a gente viu que você é formada em enfermagem e também em biomedicina. Sim. Quais foram os maiores desafios que você teve durante a sua jornada para graduação de enfermagem e de biomedicina? Foram 2 momentos diferentes, né? A enfermagem, ela foi a minha primeira graduação. Eu tinha, né, meus auges aí dos 19 anos, mais ou menos. Então, era bem novinha, uma maturidade quase 0. E o desafio, na época, foi porque eu fui bolsista do ProUni. Foi o primeiro ano do ProUni, foi o primeiro ano do Enem. Então, eu fui bolsista 100%, 100% da mensalidade, né, e tal. Eu acho que o maior desafio foi porque eu não tinha ajuda de custo a não ser a bolsa do ProUni. Então, os custos da faculdade eu tive que fazer por minha conta. Então, eu vendia sanduíche, vendia bombom. Aí, depois eu comecei a dar aula sendo explicadora, porque eu sou formada como professora de 1ª a 4ª série. Depois eu virei auxiliar administrativo dentro de uma fábrica de café. Então, para mim, o desafio foi fazer esse conciliar do trabalho com o estudo, que eu acho que é o grande problema hoje da universidade, né? Você fazer esse conciliar dos estudos com o trabalho. A biomedicina, ela veio com a pandemia, né? Foi uma forma de eu ocupar o meu tempo. A gente só estava naquela coisa da aula remota. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava cuidar da minha mente de alguma forma. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estudar. Eu não sou uma pessoa inteligente, mas eu sou uma pessoa muito estudiosa. Então, assim, eu gosto muito de estudar. E a biomedicina veio com o intuito de agregar mesmo a minha formação. Eu não dou aula para o curso de biomedicina, já dei para nível básico, né, de citologia, histologia, que na enfermagem isso é muito pouco, né? Assim, o nosso currículo ele não é muito enraizado para essa proposta. Então, como eu gosto muito, eu sempre falei que eu queria ser cientista, eu gosto muito de bancada, de laboratório, de análise clínica, eu gosto muito de exame. Então, eu acho que a biomedicina veio para me complementar na minha docência com a enfermagem hoje, assim. E foi na pandemia, uma maturidade, né? Um outro nível de pensamento, um outro nível de dedicação também. É diferente quando você ainda está muito novinho, você ainda não entendeu qual é o processo da universidade. Não que eu não tenha me dediquei muito, mas não com a maturidade que eu tenho hoje, com 37 anos, né? Que aí, no caso, foi 35, quando eu fiz a Biomed. E há quanto tempo você já é enfermeira, já trabalha nessa área de materno-infantil, né? Que é a sua especialização. Eu formei em 2008, na verdade, colei grau em 2009. Em março de 2009 foi onde eu consegui o meu conselho, né? A questão do conselho, porque você só cola, né? Só consegue pegar o conselho depois da colação de grau. Em junho de 2009, eu já comecei a trabalhar. Então, eu passei num concurso em temporário na época. Então, desde 2009... eu já trabalho na área materno-infantil. Sempre quis a área materno-infantil. Me lembro que no hospital que eu fiquei alocada, eles colocaram assim, olha, tem vaga na emergência e tem vaga na UTI neonatal. Eu falei, eu quero a UTI neo. Aí todo mundo achou assim, um absurdo, né? Recém-formada, sabe nada de UTI neo, o que você vai fazer? Vai na emergência, porque emergência você pega experiência. Mas eu nunca quis trabalhar com adulto. Adulto nunca foi o meu foco, assim. Eu sempre gostei da área da saúde da criança, sempre gostei de trabalhar com criança, tanto que eu fiz formação de professores no ensino médio. No ensino médio eu fiz formação de professores e trabalhava dando aula, sendo explicadora, enfim. Então, realmente, você nunca trabalhou em nenhuma outra área além
pediatria. Trabalhei muito pouco na clínica vascular, como treinamento profissional bolsista do Pedro Ernesto. Ele tinha um programa para recém-formados para realizar como se fosse um trainee, né? Como um trabalho trainee. Era uma bolsa, sei lá, de R$1.000, era muito pouco na época, e trabalhava de segunda a sexta, né? Era de 4 a 5 vezes por semana. Então, esses R$1.000 custeavam passagem, né? Trajeto, essas coisas assim. Então, eu cheguei a ficar na clínica vascular, cuidando de feridas, né? De pés diabéticos, amputações, né? Essa coisa assim. Foi onde eu até me familiarizei com o PIC, com o catéter, porque eu não tinha visto o PIC ainda no adulto. Eu achava que PIC só existia para criança. E aí lá eu consegui exercer isso na minha formação, assim, de passar PIC em adultos também, porque são adultos crônicos, né? Que ficam muito tempo com antibiótico, muito tempo com medicações injetáveis, né? Endovenosas, melhor dizendo. Foi assim, foi o período mais que eu fiquei aí acho que uns 7 meses na clínica vascular. No geral, sempre foi UTI NEL, alojamento, CTI pediátrico, enfermaria pediátrica, não mais do que isso. Eu já vou pular para minha pergunta, porque é algo que eu realmente estou muito curiosa para saber. Como foi a sua primeira experiência na liderança, sendo líder de uma equipe? Olha, foi assim, muito difícil, foi muito difícil. Eu tinha 22 anos, né, na época, tinha 22 anos, eu terminei a faculdade com 21, então meu primeiro emprego foi aos 22 anos, e eu fiquei num plantão de final de semana, onde tinha muita rotatividade de pessoas, né, porque geralmente a gente roda, né, no final de semana. E eu era fixa do final de semana, eu era fixa de todo sábado. E aí eu peguei uma época que estava chegando essa galera que foi do concurso temporário que eu fui aprovada, saindo a galera que era cooperativado, que era uma galera que ganhava dinheiro por fora. Imagina, eu sou concursada, e aí abrem uma cooperativa, tipo um MEI, que hoje a gente fala do MEI, né? Era como se fosse isso, um MEI, que uma pessoa pagava essas pessoas para prestar serviço para o hospital. Era como se fosse um serviço terceirizado. E qual era o problema? Era a galera que era concursada de muitos anos do estado. Então, quando a gente chegou, essa cooperativa foi acabando. Então, a galera estava muito chateada com isso. Você imagina, quando você perde a cooperativa, a galera estava perdendo o dobro do salário que eles tinham, entendeu? Então, assim, foi muito resistente a nossa chegada dentro do hospital. Muito nova, então assim, uma galera de muitos anos de concurso, muita gente que já era aposentado, que tinha matrícula, que tinha uma segunda matrícula, que tinha a cooperativa. Então assim, a resistência da equipe foi muito grande. Acho que os 2, 3 primeiros meses assim de liderança foram meses que a minha forma de externar as minhas chateações é através do choro. Então, eu chorei muito. Foi uma época que eu chorei muito. Porque as pessoas não acreditavam em mim. E é muito difícil você estar num lugar que as pessoas não acreditam no seu potencial. E eu me lembro que acho que foi no 2º mês que uma técnica falou para mim que eu não tinha competência para estar ali. E que eu falei com ela que em menos de um mês eu ia mostrar para ela que ela estava enganada. A fala dela para mim, para dizer que eu não tinha competência para estar ali, foi o meu start para eu dizer assim, não, eu posso sim, né? E eu me lembro que foi uma bobeira, tipo, foi na hora de trocar uma fralda de um prematuro, né? Que na época eu muito nova e imatura na UTI NEL, eu levantei a perninha da criança, né? Levantei o dorso da criança, porque ele era muito pequeno. E o prematuro a gente não pode, né? Nem o termo, o bebê termo, a gente pode fazer isso, mas no prematuro isso é ainda muito mais grave. E ela, assim, me escorraçou na frente de todo mundo, assim. Ela gritou comigo no meio do setor. Foi uns 5 minutos, assim, de silêncio, de todo mundo vendo ela falando tudo aquilo pra mim.
Então, além de ser uma palavra muito forte, né, que é você dizer assim, você não tem competência para aquilo, foi uma exposição muito grande. E hoje, até hoje eu tenho dificuldade de me expor. Tanto que alguém me perguntou se eu fazia vídeos, né? Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de expor assim as minhas coisas, né? Eu brinco mais, minha rede social é mais brincadeira, mais zoação do que assim expor o meu profissionalismo. Meu profissionalismo eu exponho com os meus alunos, sabe? E as pessoas que me conhecem mais intimamente. Então aquela frase de eu não tenho competência para isso foi o meu start, para eu falar assim, não, eu tenho sim. E aí desde esse dia eu comecei a impor limites na equipe. Isso não é jeito que você falar comigo, você pode não gostar de mim, mas eu sou a sua enfermeira, você me deve respeito, porque nesse momento eu sou sua liderança, né? Independente de eu ser sua líder ou não, respeito é bom e todos nós gostamos. Então ali eu comecei, porque achavam que podia fazer tudo, né? Sim. Então assim, teve várias situações de não me deixarem dormir, né, descansar, fazer o meu repouso. Falava que como eu era nova, eu tinha que aprender tudo, eu tinha que ficar as 24 horas acordada. E eu ficava as 24 horas acordada do plantão. Como uma forma, até assim, não, você não precisa descansar, você é nova, sabe? Coisas desse tipo, assim. Então, algumas retaliações. No início eu sofri, eu sempre fui muito paz e amor, né? Nunca, deixa pra lá, não vou esquentar a minha cabeça. E a partir desse dia, não. Aí, a partir desse dia, eu virei uma chave. E como era composta a sua equipe de trabalho? A minha equipe, logo no início, assim, sempre... Era composta no geral. Dependia muito do número de pacientes que a gente tinha. Mas, no geral... Os técnicos não ultrapassavam uma média de 3 a no máximo 4 bebês na UTI neo. Na UTI pediátrica era um pouco melhor, assim, um técnico para 2. Na composição 2 enfermeiros sempre eram 2 enfermeiros na assistência e 1 enfermeiro na medicação. Na pediatria a gente tem um pouco isso. A gente não faz aquela coisa igual o adulto. Você prepara, você administra. A gente não. A gente tem uma farmacinha, né, um posto, que só uma pessoa fica ali dentro e essa pessoa é responsável de preparar, manipular os medicamentos e ela depois é a pessoa responsável em administrar essas medicações. Então sempre eram 2 enfermeiros no salão e 1 na medicação. Era assim que funcionava. Às vezes, quando estava muito cheio, muito lotado, a gente fazia assim, eu tô na medicação e aí a Eduarda tá na assistência. Ela me ajudava a administrar as medicações pra gente não perder o horário, porque eu tava muito atolada. Então a gente fazia a dupla checagem. É interessante que assim, eu hoje, lembrando dessas histórias, como que a gente tinha o cuidado de já fazer a dupla checagem sem antes a gente conhecer essa coisa da segurança do paciente, da medicação. A gente já tinha isso como automático. Não, vamos conferir para ver se está tudo certinho. E realmente isso funcionava muito bem. Tanto que assim, eu tenho maior orgulho. Assim, eu nunca tive um plantão com erro medicamentoso. Tem erro de decúbito que atrasa, tinha erro de que esquecia de aspirar, mas de medicamento nunca tivemos. Nunca. Nenhum plantão meu a gente teve problema de administrar incorretamente ou coisas desse tipo. Além de você, tinha outra pessoa que liderava a sua equipe? Sempre eu com mais 2, né? Aí, uma vez, quando era CTI pediátrico, 1 na medicação, 1 na assistência. Mas a liderança era sempre em conjunto. Foram poucas as vezes que eu tive enfermeiros que tomavam a decisão sozinhos. Ou eu tomava sozinha, ou ele tomava sozinho. Toda vez que tinha alguma coisa, alguma intercorrência no plantão, e aí assim, não, calma aí que eu vou falar com a Eduarda. Eduarda, olha só, aconteceu isso e isso. O que você acha? Eu acho que pode ser assim. Você concorda? A Eduarda concordava ou não. Então a gente sempre entrava num acordo para a gente poder passar isso para o técnico. Porque equipe técnica, ele tem você como referência. Se você passar por cima do teu colega, se você falar mal do seu colega, ele vai se espelhar exatamente naquilo que você está fazendo. E ele ainda vai falar, mas o enfermeiro também faz.
Então eu sempre tive muito zelo em relação a isso, sabe? Da gente não confrontar, assim. Já tive algumas discussões com outros enfermeiros, natural do processo, né? Discussão que eu digo de debate, né? Não da gente discutir, brigar. Briga não, mas de um falar do que o outro fez e não gostou. Isso a gente sempre se organizava e se entendia antes para a equipe não perceber. Era uma coisa que a gente sempre tinha de cuidado, assim. Aí, quais são os principais desafios que o enfermeiro gestor tem no dia a dia? Olha, eu cheguei a ser rotina de CTI pediátrico e coordenação. O meu maior desafio enquanto gestão foi exatamente não agradar todo mundo. E quando você é gestor, você não vai agradar todo mundo. E isso é uma situação bem ruim, porque as pessoas, elas acham que na justiça acontece isso, né? Alguém vai ser absolvido e alguém vai ser acusado. Quem for absolvido vai estar feliz da vida. Quem for o acusado, ele vai ficar com muita raiva de você. Então, enquanto você gestão, as pessoas entendem dessa mesma maneira, que você precisa beneficiar o indivíduo, independente do que ele seja. Então, isso para mim foi muito difícil, porque assim, as pessoas te desejam coisas ruins, né? Eu recebia ligação anônima falando que eu ia me ferrar muito na vida, coisas assim. Que absurdo. Então assim, desejar coisas ruins, de ligar pra você, desligar na sua cara, não te atender mais, as pessoas levarem isso pro lado pessoal, sabe? Então isso pra mim foi uma situação muito difícil, porque eu sempre tive uma ótima relação com todo mundo, sabe? Eu não tenho assim, uma vez ou outra que tem um aluno que não gosta da minha aula, ou que não gosta de mim pessoalmente, sabe? No geral, eu tenho uma convivência muito harmoniosa com todo mundo, e isso também nos plantões. Mas essa liderança de as pessoas, você não se afetar pelo que as pessoas falam de você, tanto pelas costas quanto na sua frente. Gerenciar falta, porque as pessoas faltam sem a menor responsabilidade. Então, eu sou uma pessoa muito responsável com as minhas coisas. Então, eu ficava muito chateada de ver que as pessoas não tinham essa mesma consciência, sabe? Então, até para ter um planejamento. Para ter um planejamento. Então, assim, tive faltas em dias nobres, como Natal, Ano Novo. Cansei de dar plantão Natal, Ano Novo, para cobrir equipe. Cobrir porque não tinha técnico, cobrir porque não tinha enfermeiro, cobrir porque o fisioterapeuta faltou e aí sobrecarregava os enfermeiros. Então, eu já tive muitos casos, assim, de eu não participar das coisas, carnaval, não viajava, voltava de viagem correndo porque faltava alguém na equipe. Então, isso é muito difícil, né? Você vive para aquilo ali, para todo mundo, né? Entrando nesse gancho de falta, a gente logo pensa em remanejamento. Como era a questão de remanejar a sua equipe? Como você disse que no começo as pessoas não aceitavam muito bem a sua liderança. Sim. Então, quando aconteciam essas faltas, que medida você podia tomar ou poder conversar com eles ali para tentar uma melhora na sua própria equipe mesmo? Olha, uma coisa assim, eu quando muito nova, né, recém-formada, sem muita experiência, uma coisa que foi muito importante nesse período foi ter uma chefia que te apoia, né? Por mais que eu tivesse dificuldades com as pessoas do plantão, a minha chefia nunca foi contra mim. Ela sempre acreditava que era possível. Então, ela era uma pessoa muito acessível. Independente de ser no final de semana, que era o meu plantão na época, eu tinha muita liberdade para ligar para ela. Na época, a gente tinha rádio, né? Então, eu tinha rádio. Então, a gente ligava via rádio para ela, Nextel, né? Antiga Nextel. Então, eu passava a rádio para ela, tá acontecendo isso e isso. Então, assim, vai ter que remanejar alguém. E aí ela me dava essas direções. Então, assim, eu não aprendi sozinha. Eu aprendi com o meu técnico, que era resistente a mim. Eu aprendi com o técnico, que foi super meu apoiador. Eu aprendi com a minha chefia a ter parcimônia para resolver
questões desafiadoras. Então, assim, você não aprende essas coisas no livro diretamente. Você vai aprender no dia a dia, né? Então, ela me ajudava muito nesse início. Depois eu fui adequando. Então, assim, quando tinha falta, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa coisa da folga do aniversário. Tentava fazer essa barganha, você vem hoje, mas aí eu te dou 2 folgas, principalmente quando era dia nobre. Tá carnaval, faltou, você consegue vir? Você tá em casa? Você pode vir e eu te dou 2 folgas, a gente acorda o melhor dia? Você se importa? Pode ser fim de semana, pode ser um durante a semana e outro fim. Então, assim, isso, no geral, eu conseguia adequar. Agora, o remanejamento é sempre muito difícil. Remanejamento, ninguém quer sair do setor. Mas é aquilo, a gente fala o mesmo discurso. Eu sou funcionária do hospital, não sou funcionária do setor. A minha carteira, meu contrato é assinado pelo hospital, não pelo setor que você se encontra. Então, assim, eu quero a UTI NEL, mas isso não quer dizer que eu estaria na UTI NEL a vida toda. Por um acaso, eu fiquei na UTI NEL por um período, depois eu fui para o CTI pediátrico, depois eu fui para a enfermaria, aonde necessitava de pessoal. E depois, no finalzinho, eu fiquei um mês e pouco numa enfermaria cirúrgica. Então, assim, eu cheguei a rodar quando o meu contrato estava acabando. Então, eles iam afunilando os concursados temporários num setor só. E aí a galera ia terminando o contrato. Mas o remanejamento é sempre um mau humor. Né? E aí a maturidade, né? De você falar, de você conversar. E aí, assim, uma coisa que eu também gostava de fazer é que, assim, a pessoa foi remanejada para outro setor. Eu sempre ia lá, no outro setor. Gente, vou dar um pulinho ali, falava com outra enfermeira, vou lá ver como é que ele tá e tal. Aí eu ia lá, a Eduarda foi remanejada. Aí eu ia lá na Eduarda, chamava ela, e às vezes ia na cantina, comprava um bombom. Um bombom que seja. Mas pra mostrar assim, tô aqui. Né? Às vezes você tá num dia péssimo, mas aí alguém vem e te dá uma florzinha. Verdade. Sabe? O mínimo. Não é o simbolismo da coisa. Sim. Então eu tentava fazer isso. Eu ia no setor, e aí, tá tudo bem? Aí eu falava, eu me apresentava o setor, olha, a técnica que trabalha comigo veio pra cá, queria falar com ela rapidinho, eles me diziam onde ela tava. Aí eu ia lá, dava um bombom, uma bala, um café, o que seja. Mas assim, tipo, tô aqui, tô lembrando de você, você não saiu e foi abandonada, sabe? Eu acho que essa sensação de abandono é muito ruim. Sim. E eu já fui remanejada também, né? Já saí da UTI NEL para emergência pediátrica. Eu tenho pavor de emergência, eu brinco e falo isso com vocês direto. Eu tenho pavor, detesto perna para um lado, cabeça para o outro. Eu tenho aversão, não gosto. Mas eu tenho amigos que são maravilhosos na emergência, né? E assim, eu não queria ficar na emergência pediátrica, eu não gosto daquela correria, eu gosto de organização, eu ficava apavorada que nem sempre dava pra lavar a mão. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer pra cuidar dessa criança sem lavar a mão, sabe? Mas na emergência tem hora que não dá, né? E é tudo muito corrido, ainda mais criança, que é muito rápido. Então eu acho que essa sensação de pertencimento da equipe, de você entender assim, ele tá aqui, né? Então é uma coisa que eu sempre tentava fazer, assim, era conquistar a equipe que trabalhava comigo, era lembrar no dia do técnico de enfermagem, era lembrar dele, da gente fazer um amigo oculto de Páscoa, que uma bobeira, mas que a gente pudesse de alguma maneira ficar junto, porque são pessoas que convivem às vezes mais do que com a nossa família, né? Sim. E é uma nova família, um né? ambiente leve ajuda também até pro próprio desempenho da equipe, né? Sim. O hospital, ele é um misto de emoções, né? Eu falo do hospital porque foi minha vivência. Eu nunca trabalhei em atenção primária. Mas o hospital, ele é um ambiente muito hostil, né? É um momento de você oscilar muito os seus sentimentos, assim. Então, hora você vê tristeza, hora você vê alegria, hora você vê morte, hora você vê nascimento, hora você vê gente estressada. Então, assim, você fica o tempo todo com as suas emoções, seus divertidamente todos em colapso, né? Sim. Então... E como você lida com isso? Essa questão da sua saúde mental dentro de um hospital, que, como você falou, acontece muita coisa em um tempo muito curto, então acaba que você pensa em muitas coisas. Sim. Assim, como é que você conseguiu lidar? Como você consegue lidar ainda, né, como profissional de saúde? No hospital,
eu sempre fui muito questionadora, né? E vida e morte para mim sempre foi uma pergunta que eu nunca tive resposta, né? Como que a vida vem, como que a vida vai, que momento que isso acontece, é uma coisa muito... E que até hoje a gente não tem, né? Uma resposta concreta sobre isso. Então a concretude é algo que eu gosto e que infelizmente para isso, destino, a gente não tem. Cada um acredita naquilo que vai. Mas assim, no hospital, eu sempre tentei não me envolver com as coisas ruins, né? As coisas tristes. Não quer dizer que eu conseguia, mas em grande parte eu conseguia ser muito, até as pessoas, né, me rotulam até um pouco mais fria, mais seca, mas na verdade isso é uma blindagem mesmo. Eu sou blindada com os meus alunos, eu sou blindada até com a minha família, né? Eu tenho uma certa resistência até você me conhecer, né? Tipo, a Lud me conheceu hoje. A Lud vai falar assim, Viviane é séria. Mas na verdade eu sou mais introspectiva. Mas se a gente sair e eu ver que a Lud é uma pessoa que eu consiga conversar, que eu consiga interagir, eu vou ser um livro aberto, sabe? Então eu tentava me blindar em relação a isso. Então assim, eu não sou uma pessoa de muito afeto, eu não sou uma pessoa de beijos, de abraços, de carinho, mas eu sou uma pessoa de cuidado. Acho que até pela essência mesmo da profissão. Então assim, eu pergunto, você bebeu água hoje? Você já comeu? Aí a Lud fala assim, não, menino, não deu nem tempo de comer. Você pode ter certeza que vai dar 5 minutos, eu vou trazer um lanche pra ela comer. Sabe? E aí, assim, olha, eu tô vendo que ela tá com uma sinusite atacada. Eu vou lá, pego uma dipirona, porque eu sei que ela deve estar com dor de cabeça. Quer uma dipirona? Então, o cuidado, ele é muito íntimo meu, sabe? Mas... E acho que a terapia também nos auxilia muito nessa construção de vida, assim. Da gente se entender o outro e entender que existem problemas que são nossos e existem problemas que são dos outros, né? A gente precisa separar isso e não fazer esse acúmulo de coisas na nossa vida, porque senão a gente surta. Sim. Se a gente ficar o tempo todo somatizando o que os outros têm, o que os outros, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa resistência, esse bloco, né, da vida como é que fala? Dos próprios pacientes, eu tinha um amor, assim, absoluto pelos pacientes. Então, eu chegava já sabendo o nome de todo mundo, né? Então, não, é fulano, beltrano, ciclano. É o filho da fulana, é o filho da beltrana. Então, mas assim, eu dava o melhor e dou o melhor do meu cuidado, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, pode contar comigo, sempre, sempre. E para você, quais são as principais características que um enfermeiro deve ter? Cara, primeira coisa, gostar de gente. Primeira coisa, você tem que gostar. Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de ouvir. Eu acho que a gente precisa moldar isso mais na gente, a gente precisa mais ouvir do que a gente opinar. Né? A gente está numa época que a gente só sabe opinar a vida do outro, que a gente só sabe criticar o outro, mas a gente não para, não escuta. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que fazer isso. Gostar de gente, gostar de ouvir as pessoas. Ser interessado, estudar, sabe? Eu tô cansada, e aí é um desabafo pessoal. Eu tô cansada de gente que não quer nada. Tô cansada de gente mais do mesmo. Tô cansada de enfermeiro blasé, sabe? Eu tô cansada. Eu quero enfermeiro potente, eu quero um enfermeiro que se mostre, sabe? Eu desejo ir para os enfermeiros que trabalham comigo, que já trabalharam, para os meus alunos, que sejam potentes, que sejam diferentes, que as pessoas falam assim, caraca ali, ó, caraca, mó enfermeirão, sabe? Pô, aquela enfermeira ali é terrível, ela saca tudo. Né? Então assim, pô, ela entende tudo, ela consegue resolver, ela não é aquela, ai não, Deus me livre, aquela enfermeira ali, meu Deus do céu, só fala mal dos outros, só quer criticar tudo, só reclama. Então assim, eu acho que a gente precisa mostrar mais a nossa potência, sabe? E entender que a gente não é subserviente a ninguém. Tirar essa ideia cultural de que nós somos subservientes.
Eu não sou subserviente a ninguém. Tenho os meus estudos, tenho as minhas especializações, capacitações e eu tenho domínio diferente, saberes diferentes. Acho que isso é o primordial. E quais as ferramentas e tecnologias que você acha que são fundamentais para desempenhar uma boa gestão de enfermagem? Você já usou alguma? Olha, eu gosto muito do FOFA, né, que é o SWOT. Eu gosto bastante, eu acho que ele é fácil, claro. Mas no geral, assim, eu não me lembro de usá-los, né? As ferramentas que a gente usa, que eu usei muito, é planilha, Excel, Word, né? Então isso é muito importante. O domínio básico da informática é essencial hoje em dia. E vou dizer uma coisa que hoje me falta até hoje: inglês. Façam inglês. Busquem qualquer coisa para você se aperfeiçoar no inglês. O inglês é algo que eu não tive na minha formação, né? Enquanto pessoa, meus pais não tinham condições de me pagar um cursinho, enfim, tudo era muito longe. Eu morava longe daqui da metrópole, né? Sempre foi do interior. Então, hoje eu posso dizer que é hoje o que ainda me falta, né? Eu tenho um domínio razoável, mas ainda não 100%. E até hoje isso me incomoda, porque é um respirador, é inglês, um monitor é inglês, um treinamento, o melhor treinamento é inglês, um congresso, o melhor congresso ibero-americano é inglês, né? Então, assim, hoje a língua nativa, né, a língua mundial é o inglês. Então, tudo é feito de forma na língua inglesa. Então, isso me fez... Eu lembro que eu trabalhei até como enfermeira numa empresa que era conveniada ao hospital, que eu fui indicada pela minha chefe, de uma empresa de gasometria arterial. Eu tive uma palestra em inglês, de treinamento, e eu não sabia inglês. Eu fiquei desesperada. Não tinha tradutor? Não tinha o tradutor. A sorte que tinha uma menina do meu lado e eu expliquei que eu não tinha o inglês. E aí ela foi me ajudando a entender o que ele estava falando. E ele foi falando mais devagar, né? Ele era americano, mas ele foi falando mais devagar porque entendia que a população toda de curso era brasileira. Então era uma capacitação e era uma capacitação em inglês. E depois as capacitações de mostrar a gasometria, todas as funções da máquina da gasometria, em inglês. Então não é só o inglês do seu dia a dia, é o inglês técnico também. Então, isso é a minha dica para a vida. Façam inglês. E pegando o gancho que você falou, que vai até de encontro mesmo com a pergunta aqui sobre a questão da educação continuada, né? Como é importante para o dia a dia continuar se mantendo informado, atualizado, né? Porque vai sempre mudando, né? Muito, dinâmico, né? muito. E assim, as melhores bases de dados estão em inglês, né? As melhores revistas, os melhores periódicos estão no inglês. Então, a base da Cochrane, né, a PubMed, são vários artigos em inglês, né? Os artigos que comprovam a eficácia da Covid, além dos da Fiocruz, é tudo internacional, né? E todos eles colocados em inglês. Os próprios artigos da Fiocruz são publicados em inglês, né? Então, é algo que falta, que a gente precisa se potencializar nessa necessidade hoje. Sim. Quais dicas você daria para o seu eu de 19 anos, lá começando a faculdade, começando na área da enfermagem, assim, o que você falaria para ela? Que forte! O que eu falaria para ela se ela estivesse aqui hoje na minha frente? Não se importe com os outros. Faça o seu melhor. Isso foi uma coisa que foi muito difícil para mim. Porque as pessoas elas não esperam o seu tempo, né? Acham que você tem que aprender tudo para ontem, né? Então, assim, como eu falei, no meu início, eu tive um certo massacre por isso, né? Inexperiente, não era técnica. Então as pessoas não tinham essa... E eu era uma menina, né? 21 anos, uma menina. Então,
eu acho que... E isso me afetava muito. Sempre me afetou, desde a infância, assim, o que as pessoas falavam de mim. Hoje não. Hoje não. Muita terapia, né? Muita maturidade. Entender assim que não importa o que o outro. Quem é o outro para falar de você? Os meus alunos falam muito isso. Ah, professora, toda vez que eu falo que eu estou fazendo faculdade de enfermagem, as pessoas criticam. Eu falei, quem é essa pessoa? O que ela tem de bom para te oferecer? Porque normalmente a pessoa que tem de bom para te oferecer, ela vai te impulsionar. Sim. Ela não vai dizer que não é para você fazer. Então, não se importe com o que os outros falem. Dê o seu melhor. Em relação à ética, que é algo muito complicado, né? Sim. Num ambiente onde há muitas pessoas, uma corrupção que já é enraizada Sim. na gente desde muito novo, a gente aprende, infelizmente, em algumas situações a ser corruptos, né? Sim. Como você lidou com isso? Você sabendo do seu caráter, sabendo da sua índole, sabendo quem você é, Sim. pra lidar, vamos dizer assim, bater de frente com o sistema, né? Sim. Como foi pra você isso? Existem questões que, assim, não vou trazer aqui, mas eu já sofri algumas retaliações. Sim. Vou falar só uma que eu acho que vale. De tipo, eu bati de frente com uma determinada profissional, critiquei a conduta dela, falei que considerava inadequada, ela ficou com raiva de mim, chateada. E aí ela tinha um conhecimento num determinado hospital, eu estava fazendo o processo seletivo e no processo eu fui desligada do processo, fui retirada, eu estava no processo. Aí de repente falou, não, você não está mais. Caramba! E aí eu não entendi, eu falei, estranho, né? Tava tudo direitinho, fiz entrevista, fiz isso, fiz aquilo, fiz prova. E aí, por um acaso, meses depois, eu comentei com um colega que é enfermeiro, que eu falei, poxa, eu queria tanto trabalhar nesse lugar, porque ele é referência em tal coisa, né? Não sei o quê. E aí ele falou, mas que estranho. Eu falei, pois é, não entendi por quê. Aí ele, mas eu conheço a galera do RH de lá, do departamento pessoal, tu quer? Eu falei, eu quero. Aí ele foi. E aí uma menina, na época, nem sei se a pessoa tá lá, enfim, comentou com ele assim, olha, ela nem pode sonhar em fazer processo aqui de novo, porque a pessoa fulana de tal falou que não quer ela na equipe. E essa pessoa era chefe na época. Meu Deus! Era chefe. Então, assim, desde essa época, que aí quando eu descobri sobre isso, porque falou nome e sobrenome da pessoa, aí ela falou, fala com ela para ter muito cuidado, porque ela avisou que não quer a Viviane aqui. E aí, desde então, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado na hora de falar. Uhum. Porque eu era uma pessoa de expor muito, né? De expor, olha, tá errado, você tá fazendo errado. E as pessoas têm dificuldade de aceitar o erro, né? Então, hoje, eu até posso falar pra Lud que ela tá errada, mas eu falo de uma forma um pouco mais sutil, eu dou outra dica, né? Nessa época, eu falei muito direta porque eu me sentia à vontade pra falar com a pessoa, porque a pessoa me dava esse tipo de liberdade. No fim, não tinha liberdade nenhuma. Exatamente. Exatamente. Então, depois disso, eu falei assim, não é todo mundo que é meu colega de verdade, as pessoas não são tão fáceis como eu achava que eram. Então, hoje eu tenho um pouco mais de sutileza para falar de erro, né? Eu tenho mais cuidado, né? E tenho também aquela coisa assim, se você tá falando um monte de coisa, né? Tipo, aluno no TCC, eles querem tudo pra ontem. Aí, se eu não respondo, aí ficam me mandando um monte de mensagem. Eu falo assim, olha só, não quero falar com você. Você pode respeitar o meu momento? Ai, professora, eu falei, você pode ou não? É isso. Imponha limites também, né? Porque esse povo acha que você tem que estar 24 horas disponível. Sim. E não é assim, né? Então o limite é importante. Eu vi no seu currículo, né, que você foi servidora pública durante um período no hospital Adão Pereira Nunes. Sim. Aí gostaria que contasse um pouco dessa experiência, se tem diferença para o setor privado. Eu vou te dizer que qual foi a diferença que a gente tem, né? O Adão Pereira Nunes foi uma casa e uma escola. Foi o meu primeiro emprego, foi o meu primeiro contato hospitalar,
Foi o lugar que eu adquiri muitos amigos, muitos colegas e muita maturidade pelos desafios. Mas trabalhei ao mesmo tempo num hospital particular e lá. E eu vou te dizer, o cuidado é igual. O cuidado é igual. Exatamente igual. Não muda. Não muda. Ah, é um bebê prematuro. A gente vai lidar com o bebê prematuro exatamente igual, no público e no particular. O que vai mudar? Insumo. Os insumos, né? No particular é o gelco da melhor marca. No público é o gelco mais barato. A incubadora do bebê prematuro. No público era a incubadora que tinha. Era a básica, que só aquecia. Na incubadora do particular era a incubadora que pesava, que umidificava, que tinha luz, que tinha não sei o que, várias outras tecnologias. Então, assim, o cuidado, a humanização é idêntico. Idêntico. Porque a qualidade do seu serviço ele tem que ser igual. Você não pode fazer distinção de pessoas em nenhum lugar. E deixar muito claro que o hospital particular ele é uma complementação do SUS. Então, você é enfermeiro do SUS, independente se você está no público ou no privado. Então, foi a minha experiência que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a minha escola. Foi ali que eu aprendi a ser enfermeira, assim, de verdade. Raiz. E fora 1000 coisas, né? As patologias diferentes, né? Então, assim, quando é a mesma coisa, é um prematuro, é um cardiopata, mas quando a gente viu uma malformação diferente, né? No hospital público você tem mais demanda, é um maior número de pacientes, é um maior número de coisas diferentes, mas o cuidado igual, sem tirar nem pôr. Professora, agora vamos sair desse nível de coisas difíceis e desafios. Eu quero saber quais são as suas, vamos ver, as bonanças que você vive hoje em relação aos frutos que você plantou, né? As sementes que você plantou no passado e o que você está colhendo hoje em dia devido à sua trajetória. Então, eu sou uma pessoa muito feliz como enfermeira. Muito feliz, muito feliz. Eu sou muito realizada sendo enfermeira. Eu bato assim no peito. As pessoas falam, você é o quê? Eu falei, eu sou enfermeira. Hoje eu atuo como professora. Eu não falo que eu sou professora primeiro, eu falo que eu sou enfermeira. Porque é a minha raiz, é a minha essência, assim. O que eu colhi? Eu ganhei o meu salário, né, justo. Não justo em vista, né, do salário da enfermagem, mas assim, justo pelo meu trabalho, né. Então, assim, hoje, né, eu já viajei muito, né, eu viajo muito, eu gosto. Eu consigo meus bens materiais, então eu consigo ter um bom celular, eu consigo ter um bom carro. Eu não compro uma casa porque eu já tenho, né? A casa no geral. Mas assim, hoje eu estou fazendo doutorado na Fiocruz, né? Então foi aonde eu consegui. Hoje eu sou docente, né? Eu saí do âmbito assistencial e vim para a docência e foi por um acaso. Então assim, muitas coisas, sabe? Muitas coisas. E acho que assim, o principal para mim é ver o paciente indo embora. Cara, isso não tem preço. Hoje é os meus alunos indo embora. São os meus alunos falando assim, professora, tô assumindo, virei residente, tô assumindo o hospital fulano de tal, tô indo trabalhar offshore, tô indo para os Estados Unidos porque eu consegui migrar. Então, assim, cara, não existe preço que pague ver que o aluno que você deu aula, que você botou uma plantinha ali, uma sementinha que seja, ele foi. Cara, isso pra mim não tem preço. E na assistência era o paciente, né? O paciente indo embora, a mãe feliz. Embora pareça, né, que a gente tem muita morte no CTI, na UTI, a nossa incidência de óbito é muito pequena, né? Muito baixa pelas qualidades de assistência que a gente tem. Mas ver essa melhora do paciente é muito, muito bom, muito bom. Isso não tem preço, cara. Estou vendo o seu currículo também que você faz revisão para o periódico, né? Sim, eu sou revisora de uma revista chamada Sushineri, que é uma revista da UERJ.
É uma revista da UERJ, ela tem um Qualis A2, que é um Qualis muito bom. E aí eu fui convidada, né? Eu sou egressa da UERJ, eu fiz mestrado lá, eu sou egressa de lá. E aí, acho que diante da minha dissertação, que a gente coloca no repositório da biblioteca da UERJ, eu fui chamada pela editora-chefe da revista para poder fazer revisão de periódico. Então, eu sempre reviso periódicos pela área materno-infantil. Então, toda vez que tem um artigo para ser avaliado, eu sou uma das avaliadoras, né? A gente fala que são avaliações às cegas, né? Eu não sei quem são os autores, não sei de onde vem, eu só vejo o estudo. E ali eu faço os apontamentos que eu considerar necessário, né? Para ou o artigo voltar, ou o artigo recusar, ou o artigo ser aprovado, essas coisas. Eu faço revisão da Sustinere, que é a revista lá da UERJ. Muito chique. Para finalizar agora, como você se definiria em 3 palavras, assim, na sua área, na área da enfermagem, como você define a sua trajetória? Em 3 palavras. Força. Força. Estudo. Muito estudo. E propósito. Hoje eu posso dizer para vocês que a enfermagem para mim virou o propósito da minha vida. Eu pretendo seguir esse propósito. É Perfeito. isso. Gente, que Muito lindo. obrigado, tá, professora? Quase me faz chorar, segurei.